pessoal, beleza? Começando mais uma entrevista hoje com um dos treinadores do Complexo Parque Santo Antônio, que representou na Praça das Favelas Joseval, ou melhor, Zeval Ramalho. Ramalho Pessoas. É isso aí. Então, antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou pedir para você curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever, que hoje o bate-papo é muito bacana. Para começar, professor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho aqui, como é que você veio parar aqui no PSA, como é que foram os trabalhos até a final do dia 1º de junho e a gente conquistar o título aí pro Complexo Parque Santo Antônio. Eu comecei aqui a convite do professor Mundinho, né? A quem eu já conheço há algum tempo. Por sinal, comecei a minha vida como treinador com ele, né? Em 1995, no Grêmio Esportivo Jorge Bruder, né? Ele me deu a primeira oportunidade como treinador. E quando surgiu ele como treinador e o responsável por selecionar os garotos da Taça das Favelas, ele me convidou para auxiliá-lo, né? Ele já conhece meu trabalho e eu sou fã do trabalho dele, aceitei de prontidão, né? E comecei antes do primeiro jogo, comecei com ele nos treinamentos, fazendo parte dos treinamentos. E quando ele saiu, eu segui com o professor Amarildo. Para chegar na final tem um jogo importante. Qual foi para você? Assim, eu acho que a maior dificuldade, né, a troca de comissão técnica durante o campeonato, isso foi um fato muito negativo, né? Porque, assim, você está com a comissão técnica, no caso está com o treinador, que nem o professor Mundinho, estava no primeiro jogo. Ele conhecia os garotos a fundo, né? Eu tinha chegado um pouco antes, né? O professor Amarildo não estava presente nessa, apesar dele ter participado da seleção, da peneira, a seleção que digo, ele não estava presente nos treinamentos. Então o professor Mundinho, ele tinha um controle, ele sabia, ele conhecia a maioria dos jogadores. Então ele teve o primeiro jogo, nós ganhamos, e o segundo jogo a gente já teve que mudar o treinador, né? E na minha opinião, um dos jogos mais complicados, que seria um adversário que era um dos favoritos, que seria a cidade de Tiradentes. Então e a gente teve alguns obstáculos. O professor Amarildo, no primeiro jogo dele, teve um problema de saúde, não pôde comparecer, e eu ali como um auxiliar técnico, eu tive que assumir o time dentro do vestiário, né? E por se tratar de um jogo eliminatório, aumenta a sua responsabilidade, porque perdeu, estava fora. Se ganhou, bem no jogo que eu estreiei, né? Aliás, não era nem para ter estreado como treinador. E de repente eu estava ali no vestiário tendo que comandar o time num jogo que a gente achava super complicado. Mas depois disso aí, o pessoal ganhou confiança, a garotada ganhou confiança, o professor Amarildo voltou a assumir o comando, né? Sempre em parceria, a gente sempre trabalhava em parceria, né? Junto com o professor Robson, que fez um trabalho excelente, né? De preparo físico, e o trabalho, digo assim, fenomenal da doutora Samanta, né? Porque assim, quando você seleciona o garoto, você sabe que ele tem futebol. Sim. Mas nós treinadores não temos esse preparo para trabalhar a cabeça do garoto, do jogador, para focar numa competição. Então eu acho que um dos trabalhos mais difíceis foi o da doutora, com essa dinâmica de grupo, com esse atendimento individual de jogador, foi focando, foi direcionando eles para isso aí. Mas essas etapas, você chegar no campo e saber que se você perdeu, o seu trabalho já foi tudo embora, que você não vai ter uma segunda oportunidade, a pressão é muito grande. Então, quando você falou da minha pressão, além da pressão extra-campo, a pressão arterial, ela vai lá em cima, porque quando você entra em campo, isso tudo acaba, né? Mas o pré-jogo é muito difícil, ainda mais numa final, num Pacaembu, com 40 mil pessoas, com a mídia em cima, ao vivo
nem rede nacional, é muito complicado para gente que não tinha essa experiência, né? Mas o trabalho, né? O trabalho foi bem feito, né? Porque o PSA, na verdade, até o terceiro jogo, que eu me lembro, ninguém acreditava muito, né? Nem aos próprios... Eu ia perguntar agora, ninguém assim, os adversários, as pessoas aqui próximas, os jogadores? Não, os próprios, pelo que a gente tinha reuniões semanais, depois dos treinos, treinava, e a gente sentia nos jogadores que não tinha aquela final. Apesar da gente ter trabalhado muito bem, nós da comissão técnica, psicólogo, treinador, preparador físico, auxiliar técnico, a gente trabalhou muito essas etapas, né? Nunca pensando em final, sempre pensando, né? Eu sei que é chavão, o jogador sempre fala isso, o que importa é o próximo jogo. 3 pontos, ganhar 3 pontos. O outro jogo é depois, mas a gente estava galgando degrau por degrau. Então a gente sempre, o foco principal era no jogo próximo. Mas é assim, eu acho que a união do grupo, outro chavão, né? Mas a união do grupo, o foco do grupo, a parceria, porque você administrar ego com o jogador, com mídia em cima, né? Com a Globo diariamente nos nossos treinos. Mais uma pressão, né? É uma pressão grande, então quer dizer, o foco, e eu acho que isso foi fundamental. Qualquer equipe mal preparada psicologicamente, ela teria perdido o foco. Porque tinha repórter querendo tirar jogador de treino, entendeu? Tinha jogador querendo... indiretamente existe o ego, né? Isso foi trabalhado também? Foi trabalhado muito, porque a Globo tá aqui, quem é que vai dar entrevista? Entendeu? Mas um moleque de 17 anos, 17 anos, isso, meu. Que nunca nem viu uma câmera na frente. Então, quer dizer, o suporte que a gente tinha, eu digo a gente, os treinadores fora, com a parte psicológica, com a parte de auxílio, com a parte de vigilância até. O garoto foi pra balada. Então, quer dizer, existia tudo isso, entendeu? Então, quer dizer, esse trabalho, que geralmente é assim, né? Treinador é assim, né? Nós empatamos, eu ganhei e vocês perderam, né? Então, geralmente, o treinador de futebol é assim. Mas essa equipe, esse trabalho fora, né? Esse suporte fora, de vigilância, de foco, de psicologia, foi o nosso a mais. Ô Zeval, agora eu quero te fazer uma pergunta, já voltando ali pra final. O PSA tá ganhando de 3-0, aí toma 2 gols. Como é que fica a cabeça do auxiliar técnico? Como é que fica a cabeça na hora de escalar? Vai mudar esse, não vai mudar? Como que fica? Como é que você treina isso, cara? Na verdade, assim, teve duas questões nesse caso. Os jogos anteriores eram 30-30. Sim. Correto? Sim. Então era assim, claro que o desgaste é menor. Os campos que foram feitos os jogos eram menores. Sim. Entendeu? Então, era assim, passava rapidinho. E no caso da final, um campo oficial, do tamanho do Pacaembu, 45 por 45. Se você quer fazer uma troca num jogo antes da final, no caso antes da final, você trocava com 20, faltava 10 minutos para acabar. Não se conseguia, o adversário não conseguia mudar muito e o garoto não estava esgotado fisicamente. Agora, quando você troca num tempo de 45 minutos, com um garoto jogando no Pacaembu, daquele tamanho, né? A dificuldade que é fazer todos os campos sintéticos, afinal, campo gramado, chuteira diferente, de trava, a dinâmica do jogo é outra, a velocidade da bola é outra. Tudo muda, né? Tudo muda. Então, quer dizer, se mudou, então é assim, quando você faz a substituição num campo na final, com 20 minutos ou com 30 minutos, ainda faltam 15. Com 20 minutos faltam 25.
Então, houve aí um erro nosso, da comissão técnica, nesse lado. Eu acho que aí foi um erro nosso. Porque nós começamos a mexer, umas porque necessárias, né, por cansaço. Eu costumo dizer que treinador não ganha jogo, treinador perde jogo. Né? Nós perdemos o jogo. Nós perdemos o jogo, porque às vezes uma mexida errada. Pode ser fatal. Porque o treinador fala assim, eu coloquei aquele garoto, ele vai lá, faz um gol. Fala, tá vendo? Ó, o olho do treinador. Mas se aquele garoto fala, ele não fala que foi, né? Então tem muito isso. Então, quer dizer, essas mexidas precoces durante o jogo, eu não sei precisar quando foi feito umas substituições, não que o garoto que entra, ele está no nível abaixo. Por toda a condição do jogo, né? Adrenalina, o cara já está lá, o jogador que começou jogando, ele já está mais habituado na velocidade da bola, né? O jogador que ele entrou durante o jogo, ele tem 15 minutos para se habituar, o tamanho do campo, se posicionar, a velocidade do jogo, a torcida, entendeu? Então assim, era para mexer? Era para mexer. Mas eu costumo dizer que não se substitui para piorar, né? Você sempre substitui no intuito de melhorar. Como se estava ganhando de 3-0 e a gente já tinha perdido vários gols, se achou que nós da comissão técnica achamos que a gente poderia, alguns por homenagem, né? Tem o lado sentimental, que é deixar o garoto jogar no Pacaembu. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso, entendeu? Você mesmo entrevistou um garoto que tava triste porque não entrou. E aí nós estamos com o Jonathan. E essas lágrimas aí, cara? Cara, de decepção, que eu sabia que eu tinha capacidade de estar em campo e o técnico não me colocou. Mas quem jogou tá de parabéns e trouxe o título pro PSA. Hoje eu não pude estar no campo, mas eu tava torcendo pelos meus companheiros, isso que importa. É difícil pra gente que senta no banco. O garoto vai pra lá com o sonho de entrar, de jogar no Pacaembu. Aí você olha lá no banco, tem um monte de garoto. Aí você tá ganhando de 3-0. Você fala assim, ó, o que custa? É difícil trabalhar esse lado. Entendeu? Então, quer dizer, é um erro nosso? Mas é justificável. Entendeu? É justificável. Se você perguntar pra mim, ó, qual é o fato que mais te marcou na Taça das Favelas? Foi esse fato. O dia que Dia das Mães, nós jogando lá no horário do almoço, cada um tinha que estar almoçando com a sua mãe, e a gente, os garotos entrando de mão dadas com as mães, quem não tinha mãe pegou a mãe do outro, né? A mãe adotou, você é meu filho, vamos entrar junto, e mãe cantando em nacional perfilado do lado do filho. Foi algo extraordinário, foi uma caixada de mestre. Dali em diante, eu cheguei no professor Amarildo, eu lembro, no professor Amarildo, e falei, nós vamos ser campeão. Mas eu quero destacar aqui a atuação do nosso goleiro. Luiz Hermanos, espetacular. Que ele fez no jogo contra o Tiradentes. Entendeu? Eu lembro no Tiradentes, que eu assumi o time, eu recuei o time, aí eu lembro, não sei se foi o Orlando, quem me falou do lado, acho que era o Orlando que estava no banco comigo, ele falou, Zé, o time recuou muito. Eu falei, se a gente empatar o jogo, já era, o Luiz pega. Boa, eu praticamente gostei pra caramba. Eu falei demais, você não perguntou nada, mas... É louco, não precisa nem perguntar. Obrigado. É bom. Queria deixar um abraço aí pro pessoal, pros jogadores da Taça das Favelas, se você me permite, pros jogadores do PSA. Do PSA não, da Taça das Favelas. Queria dizer que tem muitos jogadores do PSA, das outras equipes que fizeram parte da Taça das Favelas 2019, que acham que a Taça das Favelas é um topo. Não é, gente. Não é porque você não foi reconhecido na Taça das Favelas que a sua carreira encerra. Vocês têm muito caminho pela frente. Continuar lutando. Taça das Favelas não é o topo. Taça das Favelas é só um degrau, né? Um degrau no começo da escada ainda que você... Entendeu?
O pessoal que participou da Taça das Favelas são jovens, são garotos muito novos, que têm uma vida toda pela frente. Continue lutando. Não desistam, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Chegamos à final desse bate-papo com o Zeval, um dos treinadores aqui do Complexo Parque Santo Antônio na Taça das Favelas 2019. Então, até a próxima com outro jogador aqui no canal CDC PSA. Valeu! Abraço.